Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui agora para fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, sexto volume, nono ano Ensino Fundamental. A aula de conteúdo tratou sobre a agropecuária na Europa, Ásia e Oceania. Você que não assistiu a aula de explicação, assista! Vou deixar um card na parte superior do vídeo e vou deixar linkado na caixa de descrição também. Conhecimento é sempre bom. Mas agora, correção. Questão número 1. Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Agora sim vem a pergunta. Diante do que foi estudado sobre as duas Europas, no PET anterior, o que explica esse fato? Então, olha, isso tem a ver com o nível de desenvolvimento das duas Europas, né? Enquanto a Europa Ocidental é muito mais desenvolvida, a Europa Oriental é menos desenvolvida. E por isso acaba empregando muita gente no setor primário, na agricultura, pecuária e extrativismo, que são atividades mais simples. Diante disso, o gabarito que eu proponho para vocês é este. Isso se deve ao fato de que a Europa Ocidental apresenta maiores níveis de desenvolvimento e uso de tecnologia do que a Europa Oriental. Dessa forma, a primeira se especializou no setor secundário e terciário, já a segunda se especializou no setor primário por depender menos de tecnologias de ponta. Se for usar a minha resposta, dê um print, dê um pause. Vamos ao número 2. Leia a manchete abaixo. Rússia vai inundar o mundo de trigo. Terceiro maior exportador de insumos do mundo, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos, a Rússia deve consolidar a liderança na exportação de trigo. O país tem potencial para colher até 128 milhões de toneladas do cereal na temporada 17-18, um aumento de 49% nas últimas 5 safras, e inundar o mercado externo com 31,5 milhões de toneladas, um aumento de 69% no período. Diante disso, o exercício pede o seguinte: relacione a manchete, que é uma manchete que trata da participação da Rússia na produção de grãos, cereais, sobretudo trigo, com a seguinte frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. Então, as duas, tanto o trecho, a manchete, quanto a frase estão diretamente relacionadas. Então, olha o gabarito que eu proponho para vocês. A manchete trata da expressiva produção de cereais no território russo, sobretudo de trigo. Além disso, a manchete mostra a importância da produção russa para o abastecimento do mercado externo. Fato indicado na frase, abre aspas, a Rússia é o celeiro do mundo, fecha aspas. Se for usar o gabarito, já sabe, né? Atividade 3. Escreva um breve comentário sobre a importância da PAC, Política Agrícola Comum, para os países europeus. Pessoal, Política Agrícola Comum lá na União Europeia tem como objetivo oferecer subsídios, oferecer ajuda a produtores rurais, a criadores de gado, a agricultores, tudo com o objetivo de garantir o abastecimento de produtos alimentícios, Então, diante disso, o comentário que eu fiz e proponho para vocês é o seguinte: trata-se de um conjunto de medidas criadas em 1962 com o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios, conter ou controlar o êxodo rural e o crescimento das cidades, além de difundir medidas de controle dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Quarto exercício,
O Sudeste Asiático destaca-se como a região do planeta com a maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola adotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. Observe a imagem e responda. Então, nós temos aqui um conjunto de pessoas atuando aqui no beneficiamento, na produção do arroz. Letra A. Como é preservada a cultura do cultivo de arroz no sudeste da Ásia? Pessoal, é preciso entender que na Ásia, o plantio de arroz é a principal fonte de renda da população que vive no campo. E, além disso, emprega as famílias, né? Então, além disso, o conhecimento sobre o plantio do arroz vai passando de família para família, de geração para geração. Diante disso, o gabarito que eu proponho é o seguinte: na Ásia, o plantio de arroz é a fonte de renda para a maioria da população que vive em áreas rurais. Dessa forma, a prática vem sendo passada de geração em geração dentro das famílias empregadas no setor. Certinho? E a letra B. Quais os principais países produtores de arroz? China, seguida da Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Mianmar e Filipinas. Certinho, pessoal? Então, até semana que vem com a explicação dos conteúdos da semana 2. Um beijo e até lá!